Nesta terça-feira terá início aos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Veja como está a situação de cada confronto. Mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do mundo do futebol. Criciúma recebe o Bahia no Heriberto Wilson, quinta-feira às 19h30. No primeiro jogo o Bahia venceu em casa por 1-0 e joga pelo empate. Se perder por diferença de um gol a decisão vai para os pênaltis. Fluminense recebe o Sampaio Corrêa no Maracanã, quarta-feira às 19h. No primeiro jogo o Fluminense venceu fora de casa por 2-0, e agora pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Se perder por 2 gols de diferença a decisão vai para os pênaltis. Bragantino recebe o Souza no Nabiabé Chedid, nesta terça-feira às 19h30. No primeiro jogo houve empate por 1-1, agora quem vencer se classifica. Se houver empate a decisão vai para os pênaltis, lembrando que não existe mais a vantagem de gol fora de casa. Cuiabá recebe o Goiás nesta quinta-feira às 19h30 na Arena Pantanal. No primeiro jogo o Goiás venceu em casa por 1-0, agora precisa de um empate para se classificar. Se perder por diferença de um gol a decisão vai para os pênaltis. Vitória recebe o Botafogo nesta quarta-feira às 19h no Barradão. No primeiro jogo o Botafogo venceu em casa por 1-0, agora precisa de um empate para se classifica. Se perder por diferença de um gol a decisão vai para os pênaltis. Vasco recebe o Fortaleza nesta terça-feira às 21h30 em São Januário. No primeiro jogo houve empate por 0-0, agora quem vencer se classifica. Se houver empate a decisão vai para os pênaltis. Amazonas recebe o Flamengo nesta quarta-feira às 21h30 na Arena da Amazônia. No primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã, agora precisa de um empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis. São Paulo recebe o Águia de Marabá nesta quinta-feira no Morumbi. No primeiro jogo o São Paulo venceu fora de casa por 3-1, agora pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Se perder por 2 gols de diferença a decisão vai para os pênaltis. Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Palmeiras nesta quinta-feira às 19h no Santa Cruz. No primeiro jogo o Palmeiras venceu em casa por 2-1, agora precisa de um empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis. Ceará recebe o CRB nesta quinta-feira às 21h30 no Castelão. No primeiro jogo o CRB venceu por 1-0 no Rei Pelé, agora precisa de um empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis. Corinthians recebe o América de Natal nesta quarta-feira às 20h no Neoquímica Arena. No primeiro jogo o Corinthians venceu fora de casa por 2-1, agora precisa de um empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis. Atlético Goianiense recebe o Brusque nesta quarta-feira às 19h no Antônio Ascioli. No primeiro jogo o Atlético venceu fora de casa por 1-0, agora precisa de um empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis. Sport Recife recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira às 20h na Arena de Pernambuco. No primeiro jogo o Atlético venceu em casa por 2-0, agora pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Se perder por 2 gols de diferença a decisão vai para os pênaltis. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado.